Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, na área de pessoal, precisamente. Vamos falar hoje da Cefip. O que eu estou enviando na Cefip? Eu ainda estou podendo fazer os processos retroativos na Cefip. Como é que está funcionando? Está meio confuso. Algumas pessoas estão um pouco perdidas e eu vou esclarecer para vocês aqui agora, ok? Então vamos lá. Vou mudar nossa tela aqui. Está aqui a Cefip. A Cefip é um sistema de envio de informações para a Previdência e recolhimento do FGTS. Atualmente, o FGTS ainda está sendo enviado pela Cefip. Então, você ainda tem que enviar até o dia 7 o arquivo via conectividade e pagar a guia até o dia 7, ok? E aí você tem que ficar monitorando o site do E-Social, o cronograma e as notícias da mudança. O FGTS, a previsão, conforme as publicações que foram feitas dos normativos, a previsão é que o vencimento dele também comece a ser dia 20 de cada mês. Porém, só vai ser no dia 20 de cada mês a partir do momento em que ele começar a ser feito com informações do e-social, ok? É o que eles têm chamado de FGTS digital. Da mesma forma que é desse CTF Web, o FGTS digital vai pegar informações do e-social quando você fechar a folha e vai gerar, proporcionar a geração das guias lá no ambiente do FGTS. Mas até que isso aconteça, você continua usando a Cefip, ok? Aqui na Cefip tem algumas coisas que realmente você tem que se atentar. Primeira coisa são as atualizações. Você, a partir do momento em que você não faz mais INSS pela Cefip, você não gera mais guia do INSS pela Cefip, não tem sentido você ter tabela do INSS na Cefip atualizada a partir de janeiro de 2023. Não tem sentido. O último mês para as empresas de todos os grupos, o último ano foi 2022. Então, até a partir de 2023 não tem mais sentido, então ele não vai atualizar mais tabela, mas vai continuar atualizando os índices do FGTS, ok? E aí, com relação à retroatividade, se eu tiver algum recolhimento de FGTS para fazer, se eu tiver alguma correção de INSS para fazer de períodos anteriores ao uso do e-social, eu devo usar a Cefip? Sim, você deve usar a Cefip. Por quê? Porque o e-social não vai fazer nada antes do período de obrigação dele. Então, lá no e-social nem tem o mês de competência antes da sua empresa ter a obrigação de gerar a previdência por lá. E até tem alguns meses lá para as empresas do grupo 3, né, que são períodos que ele chama, eu esqueci o nome do termo que ele usa, mas é um período lá de maio até setembro de 2021, que é um período que que você está enviando folha de pagamento, mas que você não está podendo gerar guia. Isso só vai ser permitido a partir de outubro de 2021. Na área pública, isso também aconteceu em 2022. Então, tem um período que ele não vai permitir, que ele vai permitir que você feche a folha, mas não vai usar aquelas informações para gerar guia. Ok? Então fique atento, porque todo o processamento que não pode ser feito pelo e-social, porque ele não vai permitir, antes da obrigação do e-social, você tem que enviar via Cefip. Preciso corrigir guias, preciso realocar profissionais, eu tenho que usar a Cefip, realocar profissionais do passado. Por exemplo, tem muita gente que me procura com relação à obra, está regularizando obra. O que é e-social a partir de agora está informando lá o e-social da obra dentro do e-social, informando o CNO da obra. O que é o passado tem que vir aqui criar a empresa, aqui ó, nova empresa,
e simplesmente usar na realidade ele chama aqui de matrícula SEI, mas ele vai aceitar o número do CNO, ok? E aqui com o CNO você cadastra os seus empregados posteriormente e faz envia as declarações corretas, substituindo as anteriores, se for o caso, ok? Então a CEFIP tem um processo dela de correção, que é você enviar uma nova CEFIP com aquela mesma competência que já foi enviada, ok? Porém, o código de movimento aqui tem que ser o mesmo da que foi enviada e a competência é a mesma. Então, ela substitui a CEFIP que foi enviada antes. Então, você aloca as pessoas lá no CNO, se for o caso. E aí, o CNO tem duas situações. Quando a obra é sua, né, você pode fazer lá só o CNO, se as pessoas foram contratadas direto para aquela obra, não é da sua empresa, e estão alocados lá temporariamente, né? Você contrata direto no CNO, manda direto no CNO, ou você cadastra a sua empresa e cria um tomador, ou um tomador que é a sua própria empresa com o CNO. E aí coloca as pessoas alocadas lá. Mas não tem problema, você vai enviar a informação retroativa e depois lá no Cero você vai informar aquelas GPS que você pagou, ok? Não tem problema fazer retroativo desde que seja uma informação verdadeira. Lembre-se, pessoal, para quem está fazendo ajustes constantemente em e-social, DCTF Web, no Cero, não é? E na CEFIP, com relação à regularização de obra. Tome cuidado com o profissional que você está informando. Cada profissional tem X direitos. Um profissional CLT, quando você declara ele na DCTF Web, lá na DCTF Web tem só INSS, mas o FGTS você automaticamente se tornou um devedor, porque você colocou as informações no e-social e aquelas informações relatam o vínculo empregatício e a remuneração que ele está recebendo. Então, o correto é que você viesse aqui e fizesse o FGTS daqueles meses e recolhesse, porque isso vai vir depois para o seu cliente ou para aquele empregador ou para aquele dono de obra. Então, tome cuidado com isso. Então, a CEFIP está funcionando para o FGTS, recolhimento até o dia 7, envio via conectividade social, ok? Conectividade social, o ideal é você usar o ICP-V2, lembrando que o ambiente ICP-V2 ele não vai rodar em sistema operacional abaixo de Windows 8.1, então tem que ser de 8.1 para cima, ok? E aqui você vai conseguir fazer os envios. No nosso canal da Staff Cursos tem tanto um vídeo passando passo a passo dos processos da CEFIP, como tem uns vídeos falando do ICP-V2, de como é que você configura, além de vários vídeos aí falando de folha de cálculo, de Cero, de CNO e tudo mais. Então esse vídeo aqui é para eu esclarecer algumas dúvidas com relação a como está funcionando a CEFIP. Atualmente eu ainda estou enviando o FGTS por ela, as informações que estão ali não são usadas para o INSS, para a Previdência. O que é Previdência está sendo enviado pela DCTF Web, enviado pelo E-Social e fechando a DCTF Web, gerando a guia de pagamento. Ok? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.